Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu senti de contar um pouco do meu testemunho. Dia 7 de outubro eu estava se entregando a Cristo. Então, 5 anos atrás. Hoje eu fiz 5 anos, estou no serviço do Mestre. Eu queria contar um pouco do meu testemunho e quero ler essa palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 8, que Deus manda o paralítico e disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Isso mostra aquela cama no qual ele vivia deitado. Deus fala: não se deita mais não, mas leva, para que todo mundo veja da onde eu te tirei e o meu nome seja glorificado. Eu vou contar para que o nome de Deus seja glorificado. Eu nasci em um lar evangélico e desde criança eu via muitas coisas. Não digo demônios ou até coisas da minha cabeça, mas eu via muitas coisas. Uma vez eu estava deitado, uma voz debaixo da minha cama de Jefté, me arrepiei todinho. E eu comecei os meus contatos com o mundo espiritual. Então, quando eu completei 16 anos, eu já estava fora da igreja, mas pelo menos o meu coração já estava fora, mesmo o meu corpo estava dentro. Meu pai, quando ele viu que nós estávamos começando a querer misturar as coisas, ele disciplinou a gente para que nós não venhamos misturar, porque uma coisa que nós entendemos quando a história dos filhos de Eli é a profanação. A Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração deles para que eles não se arrependessem. Isso mostra que se Deus não segurasse o coração, eles se arrependeriam. Mas Deus falou: eu não quero mais. E Deus segura, para que eles não venham mais ao arrependimento. Então, eu estou aqui nesse monte, e por isso esses barulhos, mas eu saí e fui conhecer o mundo, fui namorar, fui conhecer o mundo sombrio. E quanto mais tempo passava, larguei a escola, quanto mais tempo passava, mais atribulado eu ficava, mais coisas erradas eu fazia. E as pessoas começaram a se afastar de mim, dizendo que eu era uma má influência. Mas minha mãe continuou brigando por mim. Minha mãe não me abandonou, continuou lutando pela minha pessoa. Quando eu era pequeno, eu tinha na idade talvez 5 anos, nessa faixa, não me recordo, mas houve uma palavra de Deus para mim que falou: Jefté, quanto trabalho tu darás ao meu espírito, Jefté, mas meu espírito vai te alcançar. Essa foi a palavra que Deus me deu para mim. E ali eu via direto, eu ficava vendo o demônio. Aí eu passei um tempo tenebroso no último ano que eu passei fora da casa de Deus. Foi muito tenebroso. Eu era usuário de drogas, aí era usando drogas, era fazendo outras coisas ilícitas e vendo o demônio direto. E ali eu passei 6 meses amarrado numa janela. Eu mesmo que me amarrava, só quando eu amarrava, aquela dor no meu peito passava. Aí eu comecei a comer carne crua, eu comecei a comer a ração da cachorra. A cachorra só comia depois que eu comia. E ali eu senti uma dor e uma tristeza muito grande no meu coração. Tinha gente que falava que ia me matar, ia fazer, mas ninguém fazia. Mas eu lembro várias vezes que eu quase tirei a minha vida. Aquilo que eu tinha trago para como uma proteção era aquilo mesmo que eu queria usar para tirar a minha própria vida. Então eu lembro que minha mãe, uma vez, quando eu lembrei da minha mãe falando: Jefté, se aqui tá ruim, lá é pior, Jefté. Fala, segura as coisas aqui. Eu acreditava que Deus era todo poderoso e realmente o é, mas eu não acreditava no amor de Deus. E assim foi. Minha mãe falava: Jefté, eu tenho um remédio para essa dor que você sente no seu coração. Aí eu falava: se for o teu Deus, eu não quero, mulher. Ela falou: mas Jefté, eu te ofereço o remédio, você não quer? Eu não quero, eu não vou jurar minha lealdade para um Deus que eu não conheço. E assim foi, as coisas cada vez mais se apertando. E eu não tinha nenhuma esperança de um dia ser cristão, de um dia se entregar a Cristo. Eu não pensava de forma nenhuma um dia vir ao pleno conhecimento da verdade.
Então foi passado os tempos, foi com bastante oração, bastante busca da vontade de Deus. E eu chamava minha mãe, eu tinha ela como minha única amiga, eu chamava minha mãe e ela falava: mulher, deixa eu contar para a senhora, porque quando eu conto para a senhora, passa a minha vontade de fazer as coisas. E é como se eu estivesse salvando uma vida, mulher. Então deixa eu contar. Aí eu contava as coisas para ela e aquilo dava um alívio no meu peito, porque é como aquela passagem que diz que eles não ficam tranquilos enquanto não cometem maldade, os homens sanguinários. Então eu tinha aquela coisa no meu coração, mas quando eu estava no fundo do poço, eu tinha tido um sonho também dos demônios arrancando minha carne, e era uma dor indescritível, indescritível. Não tem algo que eu possa comparar. Isso é porque eu tenho alguns ferimentos, mas não tem outra que eu possa descrever. Mas eu lembro que quando eu acordei daquele sonho, eu passei 5 minutos conferindo se eu estava vivo mesmo. Mas depois que eu vi que eu estava vivo, eu falei: quando eu chegar lá, eu me arrependo. Agora eu não estou arrependido não, vou segurar minha dentadura. E aí, minha mãe foi para um culto do pastor, o pastor Roberto, muito usado na mão de Deus, da Assembleia de Deus, Missão. Ele pregou, aí ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. E minha mãe, toda vez que ele falava, minha mãe sentia no coração que era com ela, e ela respondia no seu coração também: ele não quer. Aí ele falou por 3 vezes, e por 3 vezes ela disse que não queria. Aí ele falou: e lançarei a corda de 3 pontas, e o arrancarei de lá, e pelaquela porta vai passar o traficante, e ele vai fazer a minha obra. Ela chegou naquele dia muito alegre em casa, e eu tinha aquele negócio no meu coração. Quando eu via que ela estava alegre, eu queria ir lá para frustrar a alegria dela. Eu tinha que acabar com aquela alegria, com aquele ânimo dela. Eu não conseguia ficar bem enquanto ela estava com esperança. Eu queria que a esperança dela acabasse. E eu ria muito. Tinha uma vez que eu discutia com ela, que eu ia fazer as coisas, eu falava: mulher, o teu Deus está me prendendo, mulher, para de orar. Agora eu entendo que era o demônio. Mas naquela hora, naquele tempo, eu achava tudo muito natural. Principalmente que eu passava semanas vendo. Era terrível. Aí eu tive um sonho. Que eu estava no mercado da esquina. E de repente eu olhava para uma mulher, o mercado da esquina estava muito movimentado. E ela era branca, cabelo pintado de amarelo. Ela estava com a camisa até o umbigo, um short jeans curto e de sandália. Quando eu olhava para ela, vinha na minha mente que ela era um demônio. Quando ela olhava para mim, ela se alegrava e vinha, me abraçava pelo pescoço e dizia: Jefté, nós te amamos muito. Ela estava só, mas ela falava nós te amamos muito. Eu sei que teu coração está fraco, mas não deixa a gente não. Ela falava desse jeito para mim. Quando eu ficava com medo, porque eu tinha medo de falar: rapaz, se eu desagradar essa aqui, ela vai ficar ruim. Eu falava: não vou deixar não. Mas no meu coração eu já falava: quando eu chegar em casa eu vou ser um crente. Nisso, no próprio sonho, eu já apareci em casa, dobrado o joelho e se entregando ao Senhor. Quando eu saía no quintal, tinha 9 demônios sentados em cadeiras. Aquela mulher, ela não estava. E eu não lembro se tinha outros em pé, mas só sei que em cadeiras tinha 9. Eu não contava, mas eu sabia que tinha, vinha na minha mente o quanto era. E eles olhavam para nós como se estivesse tendo uma reunião, e eles voltavam a conversar como se nós não fôssemos ninguém. Mas a gente ia até eles e começava a colocar a mão na cabeça dele e clamar pelo sangue de Jesus. E saía, sabe aquele fogo do fogão, quando você compra um fogão novo, aquela chama azul? E saía como aquela chama azul da nossa mão, e a cabeça dele chega a fazer a POC. Quando o sol estava raiando, só sobrava 2. Um eu e minha mãe levava para o quarto, e o outro meu pai levava para o outro quarto. E ali eu acordei, eu não acordei crente. Eu não acordei servo de Deus. Eu lembrei das tretas, eu lembrei das coisas que eu tinha em casa. Eu falei: sabe de uma coisa? Vou honrar o Jefté do sonho. Era 6 da manhã, eu bati na porta do quarto do meu pai. Falei: quero ser crente. Dobrei o joelho, ele parou um tempo, ficou olhando aquela cena. Aí falou: Morena, era como chamava minha mãe. Jefté quer ser crente. Ela olhava para ele, olhava para mim, olhava para cima. Aí
Ela levantou e dobrei os joelhos e eles começaram a orar por mim. Quando eles começaram a orar por mim, eu veio as tretas, veio as dificuldades na minha mente. Mas eu lembrei de algo que eu tinha falado. No dia que eu for ser um crente, eu vou ser um crente de verdade. Aí quando eu falei, agora já era treta, já era tudo, eu vou ser um crente de verdade. Quando eu falei isso no meu coração, ele terminaram a oração e entrou uma alegria muito grande no meu coração. E eu já queria sair na rua com a Bíblia do lado, para todo mundo ver que eu era crente. E minha mãe fala, Jefté, não vá não. Ela tinha medo de alguém fazer mal para mim. Aí eu falei, não, eu vou, que eu quero que todo mundo veja que eu sou crente. Eu fui na padaria, onde que eu ia, a mulher me seguia atrás, porque eu já estava meio manjado. Mas naquele dia, a única coisa que eu deixei foi um sorriso. Eu estava muito alegre. E logo após esse tempo, muitos até ficaram esperando Deus me levar. Não acreditavam que Deus tinha uma obra. Mas um dia eu ouvi uma voz bradando do alto, que disse para mim, corre, pregador. Foi a primeira vez que alguém me chamou de pregador. Aí eu comecei a pregar. Mas o povo ainda não gostava muito de me ouvir. Mas aí um dia, Deus tomou o pastor Roberto, e ele falou assim para mim, Jefté, sou eu. Você sabe que sou eu. Abre, pois, o livro da sabedoria e vou te dar a entender da minha palavra. E o povo vai dizer, da onde vem tanta sabedoria? Aí depois disso aí eu comecei a entender mais a Bíblia. Eu não tenho um estudo, mas eu leio a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e releio de novo. Eu fico lendo e relendo. E quando a palavra queima no meu coração, aí eu entendo alguma coisa. Então, com isso, eu quero dizer para você, não esqueça de onde Deus te tirou. Você que já é um servo de Deus, que é da lama que Deus tira mesmo. E você que tem aquela causa impossível, que é só Deus na causa, deixa Ele na causa mesmo. Porque eu nunca vi Ele perder batalha. A gente perde, a gente desanima, cansa, mas Deus faz. Algumas coisas do meu testemunho deixam no mar do esquecimento. Mas eu digo para você que há esperança. Jesus é a nossa esperança. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um grande abraço.